Certinho? Sobre a proteção de Deus em nome da lei, havendo um número legal, iniciaremos os nossos trabalhos. Declarar aberta a primeira sessão extraordinária do terceiro ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 20 de janeiro de 2023. Com a palavra, vereadora Renata Barreiro. Quero justificar a ausência da vereadora Elisângela Pedroso. Justificado, vereadora. Primeira discussão, projeto de lei 066/2022. Essa presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 066/2022, que regulamenta os valores de padrão de vencimento dos cargos e carreiras, bem como as funções gratificadas dos servidores da Câmara Municipal de Bertioga e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer exarado pela COF em conjunto com a Caixa. Isso. Com a palavra, primeiro secretário. Parecer em conjunto das comissões de análise jurídica, finanças e orçamento. Os vereadores da Câmara Municipal de Bertioga, no exercício de suas atribuições legislativas, apresentam o projeto de lei registrado sob o número 66/2022, com a emenda seguinte: regulamenta os valores de padrão de vencimento dos cargos e carreiras, bem como as funções gratificadas dos servidores da Câmara Municipal de Bertioga e da outras providências. Em ato contínuo, segue mensagem explicativa dando conta das razões do fundamento da proposta. A proposta vem atender os ditames da Constituição Federal no sentido de que todo padrão de vencimento e ou qualquer benefício pecuniário pago ao funcionalismo público deve estar aprovado em lei, sob a ótica formal. Diante disso, a proposta no seu artigo 1º define em forma nominal os valores padrões de vencimento dos cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Bertioga. Isso consubstanciado nos anexos que integram a presente lei. O mesmo preceito estipula quais valores de padrão de vencimento serão pagos durante a evolução do servidor, proporção que se dará no mínimo ao longo de 30 anos, devidamente definido em anexo no mesmo artigo. Por fim, estabelece que os cargos da estrutura da Câmara Municipal serão efetivados mediante resolução. O artigo 2º define os valores que são pagos a título de função gratificada, explicitando o conjunto de suas atribuições. Imperioso fixar que tais funções gratificadas se constituem em serviços que não estão previstos dentro do conjunto de atribuições normais dos cargos ocupados por servidores efetivos, mas que precisam ser executados para regular o andamento do Poder Legislativo, inclusive as diretrizes políticas que são implementadas tanto pelos seus agentes políticos como pelos órgãos e poderes externos. Devemos citar ainda que o artigo prevê número certo de funções gratificadas com nomenclatura, acréscimo pecuniário e atribuições. O artigo 3º retira o direito de hora extraordinária quando o serviço extra já for remunerado em razão da função gratificada. Os 3 últimos artigos são próprios da técnica legislativa, versando sobre a forma de cobertura de gastos com a função, com a futura legislação, vigência e eficácia e revogação das regras encontradas. Para melhorar a adequação da proposta, de forma a conciliar um novo momento com a legislação vigente, apresentamos algumas emendas. Emenda 1. Apresenta um novo anexo 2, que substituirá aquele previsto no atual parágrafo 2º do artigo 1º que está encartado nesse parecer. Emenda 2. Da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º que passam a ter a redação seguinte. Artigo 1º, parágrafo 2º. Faz parte integrante da presente lei, com anexo 2, os valores estipulados de padrão de vencimento para todos os cargos efetivos, com sua evolução funcional e respectivas carreiras do quadro total dos servidores da Câmara Municipal de Bertioga, sendo que até a vigência da resolução citada no parágrafo 4 deste artigo, as carreiras vigentes ficam preservadas, estando automaticamente revogadas no momento de vigência da nova resolução. Emenda 3. Cria um parágrafo que será o 5º, junto ao artigo 1º, que terá a redação seguinte. Artigo 1º, parágrafo 5º. A Câmara Municipal de Bertioga, até o advento da resolução prevista no parágrafo anterior, adequará a atual nomenclatura dos padrões de vencimentos dos atuais servidores efetivos da nova metodologia prevista nos
parágrafos 1º e 2º deste artigo, observada a correlação dos níveis das carreiras com os respectivos valores atualmente pagos. Emenda 4. Cria um parágrafo que será o quarto junto ao artigo 2º com a redação seguinte. Artigo 2º, parágrafo 4. As funções gratificadas previstas nessa lei serão concedidas após a vigência da resolução citada no parágrafo 4º do artigo anterior, sendo que até essa data as funções gratificadas hoje vigentes, por legislação própria, ficam mantidas e pagas cessando naquela data. Emenda 5. Cria um artigo que será o terceiro, remunerando-se os demais com a redação seguinte. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Bertioga terá um cargo comissionado transitório que deverá ser extinto em 30 de junho de 2023. Parágrafo único. Faz parte integrante da presente lei, com o anexo 5, valor estipulado para o cargo de provimento em comissão de assessor vereador, com a definição de nomenclatura, número de cargos de padrão de vencimento que será ocupado até o dia 30 de junho de 2023, podendo ser mantidos nesses cargos seus atuais ocupantes. Número de cargos anexo 5, número de cargos de provimento em comissão transitórios e padrão de vencimento livre de nomeação e demissão. Cargo, assessor de vereador, número de cargos 9, padrão de vencimento 2.269,89. Sob a ótica legal da proposta, está dentro das competências constitucionais afetas aos municípios, como bem determina o inciso 1º do artigo 30. Outro sim, fixamos que a matéria é de competência do Poder Legislativo local, em consonância com o disposto no inciso 4º do artigo 51, no inciso 8º do artigo 52, ambos da Constituição Federal. Devemos fixar que também sobre a ótica financeira e orçamentária, nos termos de lei de responsabilidade fiscal, a proposta está devidamente adequada, seguindo o anexo das manifestações técnicas transladadas do PA 392/22. Isto posto do ponto de vista técnico, jurídico e legal, e também do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposta é boa e merece tramitar normalmente. Até o novo plenário saberá decidir sobre a questão apresentada. Em discussão, o parecer, em votação, aqueles que de acordo com isso se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Autógrafo 01/2023 regulamenta os valores de padrão de vencimento dos cargos e carreiras, bem como as funções gratificadas dos servidores da Câmara Municipal de Bertioga e da outras providências. Artigo 1º. O valor pecuniário de cada padrão de vencimento dos cargos e carreiras dos servidores do Poder Legislativo fica fixado pelo presente lei. Parágrafo 1º. Faz parte integrante do presente lei, como anexo 1, os valores estipulados do padrão de vencimento dos cargos efetivos do quadro de servidores da Câmara Municipal de Bertioga. Parágrafo 2º. Faz parte integrante da presente lei, como anexo 2, os valores estipulados de padrão de vencimento para todos os cargos efetivos com a sua evolução funcional e respectivas carreiras do quadro total de servidores da Câmara Municipal de Bertioga, sendo que até a vigência da resolução citada no parágrafo 4º deste artigo, as carreiras vigentes ficam preservadas, estando automaticamente revogadas no momento de vigência da nova resolução. Parágrafo 3º. Faz parte integrante da presente lei, como anexo 3, os valores estipulados de padrão de vencimento dos cargos de provimento em comissão do quadro dos servidores da Câmara Municipal de Bertioga, descrito em siglas, cujo valor monetário para fins de isonomia, neste momento, terá como referência o valor pago pelo Executivo Municipal para os seus cargos comissionados. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal de Bertioga, através da resolução, disciplinará os cargos e carreiras dos servidores efetivos e comissionados que compõem sua estrutura administrativa, definindo as regras necessárias para a sua validade e existência. Parágrafo 5º. A Câmara Municipal de Bertioga, até o advento da resolução prevista no parágrafo anterior, adequará a atual nomenclatura dos padrões de vencimento dos atuais servidores efetivos e a nova metodologia prevista nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, observada a correlação dos níveis das carreiras com os respectivos valores atualmente pagos. Em discussão, artigo em votação, aqueles que de acordo com isso se encontram, aprovado. Artigo 2º. A função gratificada tem como objetivo remunerar o servidor que exerce função que não está inserida no conjunto de atribuições ou competências do cargo do servidor, cujo serviço é primordial para o funcionamento da Câmara Municipal de Bertioga e cujo valor despendido é o menor do que a criação de um cargo público específico para a realização da demanda legislativa. Parágrafo 1º. Ficam criadas as seguintes funções gratificadas. Função gratificada da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bertioga, adequados aos preceitos constitucionais e legais vigentes. Função gratificada. Diretor do Departamento, número 5, 30% sobre o padrão de vencimento. Controle interno,
número 3, 30% do padrão de vencimento. Comissão de licitação, número 3, 30% do padrão de vencimento. Ouvidor, 30% do padrão de vencimento. Tesoureiro, 25% do padrão de vencimento. Pregoeiro, 25% do padrão de vencimento. Operador de som e vídeo, 3, 30% sobre o padrão de vencimento. Avaliação de documentos públicos, 2, 25% do padrão de vencimento. Escola Legislativa, 4, 25% do padrão de vencimento. Programa Prova e Reciclagem, 30% do padrão de vencimento. Cerimonialista, 6, 30% do padrão de vencimento. Memorial Cidade de Bertioga, 2, 30% sobre o padrão de vencimento. Gestão contratual, cada contrato administrativo, 5% do padrão de vencimento. Parágrafo 2º. A função gratificada será concedida por portaria da Presidência da Câmara, sendo que a função gratificada referente à gestão de contratos será paga com a assinatura do contratante e durante sua vigência, sem necessidade de portaria, bastando a juntada do termo contratual no prontuário do servidor. Parágrafo 3º. O anexo 4 dessa lei define nomenclatura, conjunto de atribuições e requisitos da função gratificada. Parágrafo 4º. As funções gratificadas previstas nessa lei somente serão concedidas após a vigência da resolução citada no parágrafo 4º do artigo anterior, sendo que até essa data as funções gratificadas hoje vigentes por legislação própria ficam mantidas e pagas cessando naquela data. Em discussão, artigo em votação. Aqueles que estiverem de acordo como se encontram, aprovado. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Bertioga terá um cargo comissionado transitório, que deverá ser extinto em 30 de junho de 2023. Parágrafo único. Faz parte integrante da presente lei, como anexo 5, o valor estipulado pelo cargo de provimento em comissão de assessor e vereador, com definição de nomenclatura, número de cargos e padrão de vencimento, será ocupado até 30 de junho de 2023, podendo ser mantido nesse cargo os seus atuais ocupantes. Em discussão, artigo em votação. Aqueles que estiverem de acordo como se encontram, aprovado. Artigo 4º. O servidor que for designado para receber função gratificada não receberá qualquer hora extraordinária referente à prestação de serviço extraordinário, além de sua jornada de trabalho, em se tratando de serviço diretamente vinculado em razão de sua função gratificada. Em discussão, artigo em votação. Aqueles que estiverem de acordo como se encontram, aprovado. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa legislação onerarão o orçamento próprio da Câmara Municipal de Bertioga. Em discussão, artigo em votação. Aqueles que estiverem de acordo como se encontram, aprovado. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à sua publicação. Em discussão, artigo em votação. Aqueles que estiverem de acordo como se encontram, aprovado. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo em votação. Aqueles que estiverem de acordo como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado. Em primeira discussão. Desculpa, mas não tinha visto a folha. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o projeto de lei 066/2022, que regulamenta os valores de padrão de vencimento dos cargos e carreiras, bem como as funções gratificadas dos servidores da Câmara Municipal de Bertioga e da outras providências, de autoria de todos os vereadores dessa casa. Primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica 002/2022. Essa presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de emenda da Lei Orgânica 002/2022, que altera o artigo 11 da LOM e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela COF em conjunto com a Caixa. Os vereadores da Câmara Municipal de Bertioga, no exercício de suas atribuições legislativas, apresentam o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal registrado sob o número 02/2022 com a emenda seguinte: altera o artigo 11 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões do fundamento da proposta. A proposta simples, formada por 3 preceitos, onde o segundo e o terceiro são próprios da técnica legislativa, disciplinando vigência e eficácia da proposta, bem como revogando regras contrárias. O ponto central é o artigo 1º, que eleva o atual número de vereadores da Câmara Municipal de Bertioga de 9 para 11 vereadores. A proposta objetiva permitir uma maior participação popular na discussão dos temas locais, lembrando que o número de 9 vereadores já perdura em Bertioga por cerca de aproximadamente 30 anos. Sob a ótica legal da proposta, está dentro das competências constitucionais afetas aos municípios, como bem determina o inciso 1º do artigo 30, combinado com o disposto na letra B do inciso 4º do artigo 29,
todos da Constituição Federal. Importante fixar que a população de Bertioga, segundo o IBGE, para o ano 2021 é estimada em mais de 66 mil habitantes. Devemos fixar que também, sob a ótica financeira e orçamentária nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a proposta está devidamente adequada, seguindo em anexo manifestações técnicas trasladadas no projeto 392/22. Isto posto do ponto de vista técnico, jurídico e legal, e também do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposta é boa e merece tramitar normalmente até o voto plenário que saberá decidir sobre a questão apresentada. Em discussão, o artigo em votação que chega a corpo. Não, perdão. O parecer. Em discussão, o parecer. Em votação que chega a corpo que se encontram. Aprovado. O excesso é assim mesmo. Deixa eu botar perdido. Agora. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. O artigo 11 da Lei Orgânica de Bertioga passa a ter a redação seguinte. Artigo 11. A Câmara Municipal de Bertioga será composta por 11 vereadores. Em discussão, artigo, em votação, que chega de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos no dia 1º de janeiro de 2025. Em discussão, artigo, em votação, que chega de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo, em votação, que chega de acordo com os que se encontram, aprovado. Declaro o projeto aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei de emendas à Lei Orgânica 002/22, que altera o artigo 11 da LOM e da outras providências, de autoria de todos os vereadores desta Casa. Discussão única, projeto de resolução 006/2022. Essa presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de resolução 006/2022, que define o quadro de servidores comissionados dentro da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bertioga e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela COF em conjunto com a CAGE. Os vereadores da Câmara Municipal de Bertioga, no exercício de suas atribuições legislativas, apresentam um projeto de resolução registrado sob o número 06/2022, com a emenda seguinte. Define o quadro de servidores comissionados dentro da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bertioga e das outras providências. Em ato contínuo, segue mensagem explicativa dando conta das razões que fundamentam a proposta. A proposta dá uma nova estruturação ao quadro de servidores comissionados dessas casas de leis. De início, devemos definir que a proposta, atendendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, diminui um cargo comissionado em cada gabinete de vereador, a partir de 1º de julho de 2023, momento em que cada gabinete será integrado apenas com um chefe de gabinete e um assessor legislativo. A proposta também reformula padrões de vencimento do quadro de servidores comissionados, trazendo os valores mais perto daqueles pagos no Executivo Municipal para funções correlatas. Lembrando que o serviço de apoio dos vereadores devem atuar em todas as áreas: saúde, educação, obras, finanças, assistência social e etc., tanto na fiscalização dos serviços públicos prestados, como na discussão e formatação de outros que devem ser implantados. O artigo 1º define o quadro de servidores comissionados, com a nomenclatura, número, padrão de vencimento, requisitos para ingresso e conjunto de atribuições respectivas. Fixamos nesse momento que, a partir de 2025, vários cargos em comissão exigirão para o provimento que indicado tenha curso superior completo ou, no mínimo, nível médio. O segundo preceito estabelece diretrizes e princípios para o efetivo exercício dos cargos em comissão, e o preceito seguinte tem um viés de adequabilidade entre uma hora existe aquilo e a existir com a aprovação dessa resolução. O artigo 4º estabelece a competência para a aprovação dessa resolução. O artigo 4º estabelece a competência para as indicações dos servidores que ocuparão os cargos comissionados. E o artigo seguinte versa sobre demissão de servidor ocupante de cargo em comissão. O artigo 6º garante o respeito, observadas as limitações legais e orçamentárias vigentes, à revisão geral anual. Para melhorar a adequação da proposta, apresentamos duas emendas. Emenda 1. Dá nova redação ao artigo 7º, que será a seguinte. Artigo 7º. Ficam criados por 5 meses
9 cargos de assessor de vereador com denominação, número, padrão de vencimento e requisitos de nomeação e atribuição conforme ser adequado. Cargo, assessor de vereador, número de cargos, 9. Padrão de vencimento, lei municipal que define os valores de padrão de vencimento na Câmara Municipal de Bertioga. Requisito, livre nomeação e exoneração. Atribuições, realizar trabalhos externos de fiscalização dos serviços públicos, visitação e verificação das condições dos próprios públicos municipais com vista ao recebimento dos cidadãos e à solução dos problemas apresentados pela comunidade, atuar em prol do interesse público na análise de ações fiscalizadas, manter fidelidade aos objetivos estabelecidos, mantendo comprometimento político com as diretrizes estabelecidas no período de vigência do mandato efetivo do agente político em qual o gabinete estiver lotado, mediante a confiança por ele declinada. Parágrafo 1º. Os cargos de provimento em comissão previstos nesse artigo ficam automaticamente extintos em 30 de junho de 2023. Parágrafo 2º. Os atuais ocupantes de cargo de assessor de vereador, existente até a data da publicação desta resolução, ficam mantidos em seu cargo, sendo exonerados automaticamente no dia 30 de junho de 2023, data em que os cargos previstos nesse artigo ficam extintos. Emenda 2. Fica excluído o parágrafo único do artigo 9. Emenda 3. Da nova redação ao artigo 10, que será a seguinte. Artigo 10. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Legislativo número 32/2010, bem como suas alterações posteriores. Sob a ótica legal, a proposta está dentro das competências constitucionais afetas aos municípios, como bem determina o inciso 1º do artigo 30. Devemos fixar que também, sob a ótica financeira e orçamentária nos termos de lei de responsabilidade fiscal, a proposta está devidamente adequada, seguindo o anexo manifestações técnicas preladadas. 392/22. Isto posto do ponto de vista técnico, jurídico e legal, e também do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposta é boa e merece tramitar normalmente até o dolo plenário que saberá decidir sobre a questão apresentada. Em discussão, parecer e votação, aqueles que estiverem de acordo com isso como se encontram, aprovado. Solicita ao Câmara Secretário que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. O quadro de servidores comissionados dentro da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bertioga, ambos adequados aos preceitos constitucionais vigentes, ficam criados e regulamentados por esta norma jurídica. Parágrafo 1º. O anexo 1 define o número de vagas dos cargos de provimento comissionado, contendo a sua nomenclatura, citando que os padrões de valor e vencimento serão definidos em lei, bem como os respectivos requisitos para a investidura. Parágrafo 2º. O anexo 2 define as atribuições e funções dos cargos de provimento comissionado. Em discussão, artigo e votação, que estiver de acordo com isso como se encontram, aprovado. Artigo 2º. O exercício do cargo de provimento em comissão observará as seguintes diretrizes e princípios. A. Subordinação hierárquica afeta ao vereador ao qual estiver vinculado, bem como estrita observância nas normas gerais afetas ao funcionamento do Poder Legislativo de Bertioga. B. Relação de confiança direta com o agente político ao qual está subordinado, com manutenção de sigilo das questões políticas pertinentes. C. Comprometimento político e ético no desempenho de suas funções. D. Autonomia funcional no exercício das atribuições vigentes, bem como prestação periódica de informações e relatórios sobre as ações políticas realizadas. E. Cumprimento das determinações administrativas genéricas a todos os servidores da Câmara Municipal, a prazo e a ordem. F. Plexo de realização de ações de assessoria, chefia ou direção do exercício do cargo. G. Desempenho de sua função de forma efetiva enquanto perdurar o período do vínculo de confiança com o agente político. H. Exercício de função de livre nomeação e demissível ad nutum. Em discussão, artigo e votação, que estiver de acordo com isso como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Na data de início dos efeitos desta resolução, os atuais ocupantes dos cargos de chefe de gabinete de assessor legislativo ficam mantidos, com as adequações oriundas da presente resolução, exceto no caso de substituição de servidor comissionado determinado pela autoridade competente. Parágrafo único. Ficam autorizadas eventuais adaptações para a transição da antiga norma de regência para o presente, desde que não afrontem nenhuma desta legislação. Em discussão, artigo e votação, que estiver de acordo com isso como se encontram, aprovado. Artigo 4º. A nomeação das pessoas para ocupar os cargos de provimento em comissão previsto nessa legislação será feita pela mesa diretora, através de ata de nomeação, cabendo ao presidente da Câmara a expedição da portaria específica para dar cumprimento à deliberação. Parágrafo 1º. Os cargos de assessor da presidência, assessor de relações institucionais e secretário-geral serão indicados pelo presidente da Câmara. Parágrafo 2º. Os cargos de assessor da mesa diretora serão indicados pela mesa diretora. Parágrafo 3º.
Os cargos de assessor legislativo e de chefe de gabinete serão indicados pelos vereadores ou vereadoras na quantidade de um cargo por gabinete. Em discussão, artigo em votação. Quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 5º. Os cargos citados nessa legislação serão demitidos por decisão ad nutum da mesa diretora, a partir da solicitação de quem os indicou, ressalvados os casos em que o servidor tenha comportamento inadequado com o exercício do cargo público e que permitirá à mesa diretora a decisão de exoneração. Parágrafo 1º. Ao final de cada legislatura, a mesa diretora exonerará os servidores ocupantes dos cargos citados nesse artigo, indicados pelo vereador que não tenha sido reeleito. Parágrafo 2º. Feita a indicação do agente político para a nomeação ou exoneração do servidor comissionado, a mesa da Câmara realizará a reunião para tal deliberação, sendo posteriormente efetivada a decisão através de portaria assinada pelo presidente da Câmara. Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 6º. A Câmara Municipal de Bertioga adotará as medidas orçamentárias, administrativas e contábeis cabíveis para observação e revisão geral anual, visando dar atendimento ao princípio estabelecido pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo único. A revisão geral anual dar-se-á por lei municipal. Em discussão, em votação, artigo. Aqui estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 7º. Ficam criados por 5 meses 9 cargos de assessor de vereador com denominação, número e padrão de vencimento, requisitos de nomeação e atribuição conforme segue. Cargo assessor de vereador. Cargo assessor de vereador, número de cargos, padrão de vencimento, lei municipal que define os valores de padrão de vencimento na Câmara Municipal de Bertioga. Requisito: livre nomeação e exoneração. Atribuições: realizar trabalhos externos de fiscalização dos serviços públicos, visitação e verificação das condições dos próprios públicos municipais com a vista ao recebimento dos cidadãos e solução dos problemas apresentados pela comunidade, atuar em prol do interesse público na análise de ações fiscalizadas, manter fidelidade aos objetivos estabelecidos, mantendo comprometimento político com as diretrizes estabelecidas no período de vigência do mandato eletivo do agente político, o qual o gabinete estiver dotado, mediante a confiança por ele declinada. Parágrafo 1º. Os cargos de provimento em comissão previstos nesse artigo ficam automaticamente extintos em 30 de junho de 2023. Parágrafo 2º. Os atuais ocupantes do cargo de assessor de vereador, existentes até a data da publicação desta resolução, ficam mantidos nos seus cargos, sendo exonerados automaticamente no dia 30 de junho de 2023, data em que os cargos previstos nesse artigo ficam extintos. Em discussão, artigo em votação. Quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 8º. As despesas decorrentes dessa resolução ordenarão o orçamento próprio da Câmara Municipal de Bertioga. Em discussão, artigo em votação. Quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 9º. Esta resolução entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à sua publicação. Em discussão, artigo em votação. Quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 10º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Legislativo número 32 de 2010, bem como suas alterações posteriores. Em discussão, artigo em votação. Quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Declaro por aprovado em primeira discussão com emendas o projeto de resolução 006/2022, que define o quadro de servidores comissionados dentro da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bertioga e da outras providências de autoria de todos os vereadores desta Casa. Gostaria de pedir ao vice-presidente que assumisse a presidência para fazer a leitura na verdade, de um pedido de fiscalização que eu quero fazer aqui com o apoio de todos os vereadores e pedir o uso da tribuna, presidente. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Tive reunião agora há pouco com ambos os vereadores, pedi um apoio nessa indicação aqui, na verdade. É uma indicação sem o fígado, uma indicação que a gente está fazendo aqui, para que tenha uma coerência com os vereadores desta casa. Até porque nós fizemos uma reunião há alguns dias, na verdade, acho que até meses aqui nessa Câmara, com o secretário de Obras, o senhor Rachid, com a secretária de Finanças, Miriam, e onde ficou combinado com esses vereadores, na ocasião, quando nós aprovamos um refis de 100 milhões de reais,
mais um remanejamento de 42 milhões de reais, que essa casa trabalharia em conjunto junto com o Executivo Municipal nas fiscalizações e entregas de obras da cidade, porque, na verdade, essa casa deu um cheque em branco de 100 milhões numa pancada, fora os outros cheques de 30 milhões que nós demos aí alguns anos atrás. Aí, essa casa vem sendo muito parceira em toda a infraestrutura que vem sendo feita e construída na cidade. Só que eu não sei, parece que antigamente a política tinha a palavra. Infelizmente hoje o político ele fica muito devedor da palavra. Quando ele chega aqui, ele precisa da assinatura desses vereadores, ele precisa da aprovação desses vereadores, o secretário chega aqui, promete, faz parceria, concorda com a gente, só que depois não é isso que acontece. Eu fiquei muito chateado mesmo, de verdade, quando eu vi hoje um vídeo. Não tenho, vejam bem, não tenho o que falar do prefeito. Nós tivemos agora aí, recentemente, acho que foi nessa semana agora, a inauguração da Unibem, onde o prefeito convidou toda essa casa aqui para estar presente, fomos bem tratados, fizemos parte da inauguração da Unibem, uma estrutura, vereador Eduardo, de primeiro mundo, nem clínica particular tem. Só que eu acho que o secretário, muitas das vezes, no caso, é presidente do meu partido, seu Rachid, só que nessa parte está pecando muito com essa casa. Não foi esse o conversado nessa casa de leis. O que me assustou alguns meses atrás, eu, vereador Guarujá, vereador Eduardo, vereador Cassiano, vereador Macaio e vereador Matheus Rodrigues, fizemos uma fiscalização aqui na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra. Eu, pelo pouco que eu entendo de obra, quando você vai fazer uma obra, você tem que se fazer sondagem de solo, sondagem de impacto, material. E assim, vieram na Pastor Djalma, tiraram aqueles bloquetes. Na ocasião, o vereador Guarujá até pediu um pouco de bloquetes para colocar nas ruas do condomínio lá no Indaiá, do Neda, não sei se já colocaram ou não. E eu até fiz um pedido também para a Igreja Católica lá da Vista Linda, que eu fiz um ofício, coloquei lá no gabinete, coloquei no seu Rachid, até hoje nem me responderam o ofício, pediram mandar um bloquete só para a Igreja Católica. Até aí tudo bem. Só que na ocasião tiraram os bloquetes e jogaram a massa asfáltica por cima. Aí nós fizemos uma fiscalização no dia, porque aquela massa asfáltica trincou tudo, começou a fazer buraco e tal. Quando nós fizemos a fiscalização, a empresa veio, arrancou tudo aquilo e está colocando agora 1 metro e meio mais ou menos de rachão para fortalecer aquela obra. Só que daí eu paro para pensar o seguinte: se a estrutura tivesse funcionado, o que não aconteceu, aí agora não funcionou, estou colocando uma base de quase 1,5 metro, que aqui não é barato. Então, peraí. Se funcionasse, não ia colocar. Funcionou, está colocando. Eu quero saber se isso já estava pago, se não foi pago, se eu tivesse colocado, como é que isso aí ia sair do papel. É o que eu quero entender. Aí ontem, eu venho há 6 meses ou mais conversando com o secretário de obras, o Rachid, pedindo para ele, quase implorando, que a rua Laurides Nunes dos Santos estava fora do projeto de pavimentação aqui do Rio da Praia. E eu queria uma reunião com os moradores junto com ele. Não sei por que cargas d'água que o vereador não pode mais fazer reunião com o munícipe junto com o secretário, o vereador não pode propor, o vereador não pode levar trabalho para a rua. Eu não sei o que acontece. Deslizou daqui, falou que não teve a reunião. Beleza, começou a pavimentação da rua lá, o trabalho para pavimentação. Só que agora já está chegando na reta final da pavimentação, estou vendo lá vídeos todos os dias, e o vereador que apresentou o trabalho, que aprovou o FINISA de 100 milhões de reais em conjunto com todos, como todos vocês seriam, eu ficaria feliz, ô vereador Cassiano, se não fosse eu, Carlos, mas honestamente vocês caminham com o secretário lá, sinal que essa casa está sendo vista. Mas nem eu que apresentei dezenas de trabalho, tentei marcar reunião, não fui chamado para caminhar na rua. Então assim, eu quero saber quando é que nós vamos ser respeitados nessa casa, quando é que nós vamos ser ouvidos, quando é que o secretário vai vestir calça quando vier aqui nessa bexiga desse plenário, conversar com os vereadores, ser homem daquilo que compromete com a gente cumprir. Que é vergonhoso que no caso dos ônibus, que eu só recebo o telefone quando eu bato na secretária, por causa da bexiga no 181 que eu estou pedindo na traseira do ônibus, que eu acho que ela imagina que os carros de ré aqui na cidade, que colocou um número no vidro da frente do ônibus, então você dirigir o ônibus, o carro de ré olhando para trás, para enxergar o número na frente do ônibus. Então, só ligam para a gente quando a gente bate. Quando a gente vai lá no Instagram, dá uma paulada, aí o secretário vai te responde, te liga, vai lá se defender, bota peão para defender. Mas quando o vereador vai lá,
e pede, e cobra, e vem aqui, e faz reunião, aí a gente não ouve o vereador Eduardo querendo. Então estou apresentando uma indicação aqui, para ver se já que a gente não ouviu de um jeito desse de outro. Eu estou apresentando aqui uma indicação para a gente criar uma comissão de fiscalização e acompanhamento de todas as obras do município de Bertioga. Por enquanto vai ser essa indicação para a gente formar a comissão. Formando a comissão, vamos fazer uma CAI e vamos acompanhar todas as obras dentro de Bertioga. Aí vamos ver se o secretário lembra de chamar a gente para acompanhar uma obra, porque por bem não está lembrando, não lembra, vai lá, Rio da Praia, várias ruas com o asfalto descascando, estourando. Aí nós somos cobrados pelos munícipes. Aí a gente defende, porque a gente sabe que o trabalho está sendo feito, só que na hora de colher os frutos a gente não colhe junto. Eu estou revoltado, estou com uma revolta, porque para mim, eu acho que isso não chega para o prefeito. Quando o vereador fala com o secretário enxerga nós como peão, e de boa, quem tem voto é que somos nós, eu não sou peão do secretário. Carlos Cicinelli, vereador com assento nessa casa, vem perante a Vossa Excelência, ouvindo o colégio plenário apresentar a indicação à mesa diretora dessa casa, a observância do disposto do artigo 20, nono e 20º da resolução 068/2004, regimento interno dessa casa, visando a nomeação de uma comissão de vereadores para acompanhamento, fiscalização e execução de todas as obras públicas do município de Bertioga. Estando aqui assinado pelo presidente da casa, vereador Carlos Cicinelli, vereador Guarujá, vereador Cassiano, vereador Eduardo, vereadora Renata Barreiro, vereador Macário, vereador Menino e vereador Matheus Rodrigues. Encaminho aqui, é isso aí, vereadores, obrigado. Uma palavra sobre a discussão. Fala. Boa noite a todos. A gente vê esse desabafo do nosso vereador, do nosso presidente da nossa Câmara, da nossa casa aqui, né, defendendo essa situação. A gente vem empurrando com a barriga há vários meses, né, dentro dessa casa. O primeiro biênio foi assim, agora nós estamos no segundo, e a gente vê que não muda nada. Não muda essa falta de respeito dos vereadores. Então é muito difícil. Tudo o que acontece aqui, tudo que vem do Executivo, que a gente vê, analisa, que a gente se reúne aqui para discutir, que a gente vê que é para o bem da população, a gente assina, a gente faz o que tem que fazer, faz o nosso dever de casa, e a gente aqui apenas pede para a gente acompanhar, a gente saber como está o andamento da nossa cidade, como está o andamento das obras, que a gente está vendo, tem muita coisa aí que está deficiente aí, principalmente nessa parte de pavimentação. Essa pavimentação está sendo entregue e não está tendo redutores de velocidade, não está tendo logofaixa, não está um perigo, todos os bairros estão entregando pavimentação, e a gente vem aqui, faz indicação, fala, conversa com o secretário, conversa direto com o prefeito. A gente não tem mais o que fazer aqui. Mas nós já não sei mais o que fazer. Parece que a gente aqui, a gente não tem voz ativa, a gente está aqui mesmo só de enfeite. O vereador parece que não tem voz e não sei mais o que fazer. Aí a gente chega a esse ponto que a gente tem que fazer, né, essa indicação, né, ou então começar a fiscalizar de outra forma, né, que vem aí, né, a transparência total. Aí a gente é ruim, porque a gente está pegando no pé, porque a gente está. Pô, é como o vereador falou aqui, a gente deu um cheque em branco na mão do secretário e na mão do prefeito para ele trabalhar. A gente só está pedindo a gente acompanhar, fiscalizar, porque a população cobra da gente. Então fica difícil essa situação. Começar de novo aqui, né? Esse segundo biênio aqui da nossa legislação aqui, desse mesmo jeito, da mesma forma, com essa falta de respeito. Então eu acredito que essa Câmara aqui a gente vai se unir sim, e a gente vai tomar providência nessas partes dessa secretaria, porque cada secretário que está com a pasta debaixo do braço, ele deve ter satisfação para essa casa e para os munícipes, a quem paga o imposto, a quem paga o IPTU todos os anos, com aumento. Então a gente tem que ir e dar resposta para essas pessoas. Eu acho que o presidente está certo, né? Essa casa de lei aqui a gente vai para cima sim, a gente vai procurar essa resposta, a gente vai fiscalizar e é isso que a gente tem que fazer, o nosso trabalho. Eu acho que o presidente está certo e apoia a sua indicação, presidente. Vereador, só pegando de onde você está falando, olha a coincidência que a vida nos proporciona. Ontem estava no Jardim São Lourenço e juntamente com o secretário de União, o secretário Rachid, tá?
cobrando prefeitorias, tal, enfim. E chegou uma hora que eu falei com o secretário Rachid, cobrei, como que você vai entregar uma obra desse jeito? O que eu falei foi o seguinte: eu tenho vergonha de inaugurar essa obra. Eu falei com o Rachid e ele vai falar para qualquer um de vocês o que eu falei. Vereador, já fizeram logo o canal, né? Vai esgotar lá, ficou muito bonito, obra ficou boa. Não estava contemplado lá um gramado do Guarujá, está cheio de pedra lá, está horrível. Colocaram uma ponte, uma passagem de um lado para o outro. Essa ponte, vereador, ela não tem um corrimão, ela não tem nada. Eu fiz um vídeo, ela não tem nada. Cobrei o Rachid e falei, mas isso aqui não está contemplado. Rachid, se está ou não, a população não quer saber, eles pagam imposto, alguém tem que colocar. Entrega essa obra, passa para o serviço urbano que pede para que seja feito o serviço. O que não pode é ficar do jeito que está. Por quê? Olha, só contempla não sei o quê. Damos impostos. Damos impostos. O serviço tem que ser feito. A população não quer saber de onde veio, deixa de vir. Quer saber? Tem que ser feito. Um trabalho bom, um trabalho digno. Porque, olha lá, hein, meu, o imposto veio legal, veio chapado. Então tem sim que fazer. É isso, vereador. Mais alguém? Senhor, Doutor Eduardo Pereira. quero Esperar que a mesa da Câmara e a presidência dessa Casa receba esse pedido, que teve o apoio dos vereadores e que tão logo a gente possa aí ter uma aprovada, que a gente possa designar essa comissão de acompanhamento das obras. Quero dizer aí desse pacote de obras chamado Finisa, vereador, que não são 100 milhões de reais que a Câmara liberou agora em dezembro, confiando na execução dessas obras que a população precisa. Eu sou um franco defensor desse critério no momento, e eu estive ali na via que está sendo pavimentada aqui no Rio da Praia, conversei com alguns moradores, expliquei, falei na minha live que é um financiamento que nós vamos levar 25 anos pagando, mas a população não pode esperar 25 anos para que essa obra seja feita, já que nós estamos aí com a lição de casa feita, a arrecadação de Bertioga é boa, não estamos devendo nada para ninguém, Bertioga não está no vermelho, por que não acreditar e avançar no investimento que nós possamos fazer? Mas entenda o risco que isso nos dá. Nós temos que acompanhar, nós temos que realmente fiscalizar, nós temos que saber o que está acontecendo em cada obra dessa, porque é um legado que talvez em alguns anos, ou em alguns meses, ou em algumas dias, tenha que ser refeito, porque infelizmente alguns serviços têm problemas técnicos, podem não estar sendo bem feitos como está prescrito e como deveria, mas essas obras existem os seus responsáveis técnicos, e é dessas pessoas que nós temos que cobrar. Eu vejo aqui que o presidente da casa coloca, e aí que entra o meu lamento, e a questão é política, e quando se precisa ativar a questão política nessa casa, ela sempre tem respondido ao governo municipal em todas as suas demandas, prestigiando ele na totalidade do orçamento, sem sequer ter uma emenda por parte desta casa para mexer em qualquer ficha. Isso é confiança que essa casa deposita no executivo, para que realmente o executivo possa dar esse presente à comunidade advindo dos seus recursos. Muitos munícipes nos procuram hoje e lamentam aí alguns aumentos de tributos, os aumentos que ocorreram no IPTU, a própria taxa do lixo. Nós levamos alguns desses problemas ao executivo, indagamos ele, mas existe no executivo, e vou falar aqui até por nomes, por partes, uma secretária que veio de fora e que o objetivo dela, cada vez mais de finanças, é aumentar a arrecadação e aumentar os valores da corrente, porque isso torna o orçamento mais robusto, dando mais poder de investimento ao prefeito. Mas entenda, a que custo isso está sendo para cada cidadão da nossa cidade. Nós sentimos aí que no momento econômico que o país vive, advindo de pandemia, está sofrendo, vereador, para as pessoas pagarem o IPTU. Mas eu estou recebendo aqui muita bronca, mas os índices de correções que a secretária aplica hoje não são aprovados pela Câmara, são índices de correção comuns. Eu conversava com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, que ontem ele me passou que a nossa UFIDES
aumentou 45%. Um absurdo. Uma coisa que vai refletir em várias receitas, em várias taxas, em vários serviços da prefeitura que vão ficar muito mais caros. Então a gente não precisa e não deve ir com essa bolada, tanto assim no bolso do contribuinte. Dá para você crescer economizando, dá para você crescer investindo, ou até no caso, projetando despesas futuras com tranquilidade para que elas aconteçam. Mas o executivo não pode atuar como está atuando. Procura a casa quando quer, quando precisa, e quando não quer, vira as costas. E nós não podemos aceitar por parte de nenhum dos secretários municipais que isso ocorra. Eles são a extensão do gabinete do prefeito, eles são a extensão do prefeito, eles são os olhos e as ações do prefeito. Não existe só o poder executivo no município, nós também somos o legislativo e compomos, como é dito quando se precisa, em harmonia, mas a gente sente que cada passo que a gente dá para dar um cheque branco, para dar um crédito executivo, a coisa desarmoniza, presidente. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa com Vossa Excelência do partido do prefeito, do partido do secretário de obras, vir à tribuna nessa casa pedindo nosso apoio, porque infelizmente é desprestigiado. Eu, como um simples vereador, um noviado dessa casa, já nem corro mais atrás dessa rabiola, porque é um desprestígio gigante. Você é citado e muitas vezes até tirado o sarro quando você aparece num evento desse. Então eu prefiro que ele aconteça e que a gente depois demonstre ou fale qual foi a nossa atuação. Ninguém faz nada sozinho. Um prefeito, um secretário ou um vereador não tem esse poder. É necessário que se tenha essa mulher. Eu sinto a falta esses dias aqui, e infelizmente o nosso vice, que interagiu conosco aqui no final do ano, não está nem respondendo no nosso WhatsApp mais, talvez seja algum problema, mas a gente tem que encontrar uma interrupção melhor do que a gente estava tendo todos esses anos de 6 anos de mandato do nosso chefe do executivo. Por quê? Porque infelizmente algumas pessoas já olham para nós como futuros adversários de uma futura sucessão. É isso que está acontecendo. O prefeito não decide, não escolhe, não fala, não aponta, e quem está sentado lá deixa eu ficar bem na foto sozinho para ver se o chefe lembra em primeiro lugar e me escolhe. Tomara a Deus que o prefeito escolha ele e que essa teimosia dele reflita no azar dele de ser escolhido e perder uma eleição, porque nunca disputou nenhuma e nunca ganhou nenhuma. Então não adianta ficar aqui com a palavra tesourando quem tem voto e quem tem mandato. E eu posso dizer que eu estou nessa casa aqui desde 1994, graças ao nosso assessor ali, hoje vereador Antônio Jesus Henrique, que me deu a honra de servir aí há 10 anos como assessor, hoje nos auxilia aqui. Então a gente tem um tempinho de casa para saber o que está acontecendo, presidente. E a gente tem alertado, a gente tem falado no crédito, no prestígio, em tudo que a gente tem colocado. E de repente a gente vê que numa ação frágil eles vacilam conosco. Mas não é só um não, são todos. Parece que o critério vem de um rei. Não digo talvez por parte do prefeito, mas de uma pessoa que não tem voto, que acha que pode dificultar a vida nossa no nosso trabalho. Quando eu vou pedir uma ajuda numa secretaria de saúde, que todo mundo faz isso, não é para mim. Quando eu vou pedir uma atenção numa secretaria de segurança pública, não é para mim. Quando eu vou pedir algo em qualquer uma das secretarias, é para atender o munícipe. E quando a pessoa faz, ou cria um obstáculo, cria dificuldade, é para atrapalhar o nosso trabalho político. É só para isso. Então nós temos que entender que a questão não é falta de fiscalização. E nenhuma dessas obras eu deixei de visitá-las ou deixei de acompanhá-las, mas é a questão de transparência e de parceria política que nós temos que entender. Então, prefeitos que fiquem atentos com o que ele tem na casa dele, com o que ele tem prestigiado, com o que ele tem de secretário. Por quê? Isso já está fazendo mal. Está fazendo mal para o poder legislativo, está fazendo mal para o próprio cidadão hoje bertioguense, que não quer saber dessas brigas, dessas intrigas, quer saber do resultado. Eu tenho procurado colher resultado, mas eu digo e falo com companheiros aqui dia e noite, como está difícil prestigiar o governo nas ações que ele preza. Nós temos tentado, mas quando a gente se coloca numa posição que é nosso momento, nós temos recebido as costas de todos eles, sem exceção até do executivo, do prefeito, de todos os secretários. Mas isso se compõe numa briga, vereador Cassiano, que ainda está longe, que é a questão da sucessão. Então, não é bom que o senhor saia na foto
bairro dele, da nossa comunidade lá. Não é bom que o vereador Marcado resolva os problemas aqui da comunidade dele. Não é bom nem que ele fique sabendo que está acontecendo alguma coisa lá no Jardim São Lourenço. Não é bom que o vereador Matheus acerte nas suas demandas, que ele atenda as pessoas com as suas deficiências, dentro da linha que ele trabalha. Não é bom que o vereador Deira acerte aí nas suas demandas com relação à regularização fundiária em todas as outras, e é muito menos, presidente, que o senhor seja atendido, porque o senhor foi reconduzido a essa casa sem nenhum tipo de pressão do executivo, e sim por uma escolha nossa. Então eu entendo que hoje, mais do que nunca, nós devemos fazer a sua defesa, sim. A defesa dessa casa parte do princípio quando o presidente é prestigiado. E nós sabemos que nós podemos contar com Vossa Excelência em qualquer momento, em qualquer ação. O senhor estará disposto e com o certo, o receptivo para poder nos atender. E sabendo que nós vamos nos dirigir a Vossa Excelência, também seremos atendidos e teremos o atendimento ao nosso município. Então eu vejo que está tendo um desarranjo, e essa conversa, esse afinamento dessas cordas, presidente, tem que acontecer diariamente, infelizmente. E o recado é dessa casa, não é pressionar com a fiscalização, isso é nossa obrigação, mas é não deixar nos fazer enganar que está tudo bem. Não está tudo bem, tem problema. Eu não posso me conscientizar de que quando nós estamos fazendo shows cultuosos, grandiosos na cidade, eu estou com gente com câncer na cidade que me questiona aqui por que eu não tenho tratamento. Eu não tenho que saber que é obrigação do Estado. Mal nós conseguimos fazer um diagnóstico, mal nós conseguimos fazer uma transferência de uma pessoa hoje do nosso sistema de saúde para um outro sistema a nível do Estado. E é essas pontes que nós temos que construir a cada dia. É isso que interessa ao município. O circo, o pão, não pode nos humilhar. Nós temos que ser respeitados, no sentido de estarmos aqui na condição de vereadores e na condição de cidadão. Eu não vou embora da cidade. Se o meu cargo for acabar, eu perder uma eleição, não estiver aqui, eu não vou ficar em Santos, em Praia Grande, não vou ficar em Mogi das Cruzes, eu vou ter que encarar a minha Bertioga como profissional liberal que sou. Então entendamos todos, ou a cidade é boa para nós, ou vai ficar ruim para todo mundo quando essa turma que está aí foi embora, que infelizmente falta compromisso, falta garra, falta tudo. Então é momento de nós, vereadores, fazer a nossa reflexão e entendermos e que existem mecanismos, sim, né? Nós temos aí prestações de contas, presidente, que são feitas aqui na área da saúde. Nós temos prestações de contas que são feitas na área de finanças, mas nenhuma das demais secretarias tem obrigação de vir aqui prestar conta. Só aparece aqui um secretário quando ele tem interesse de aprovar um projeto dele. Quando ele não tem interesse, ele não vem. Então nós não podemos ficar olhando para a cara desse pessoal de 4 em 4 meses ou quando eles querem. Eu tenho uma minuta de um projeto, presidente, amanhã eu vou colocar à disposição na casa, ou na próxima semana, para que a gente possa trazer uma ferramenta legislativa e jurídica nossa, para que os secretários municipais possam prestar contas a esta casa de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Vir aqui em audiência pública e expor no painel o que eles estão fazendo com os recursos que a eles foram aportados, aonde o prefeito está mandando alocar, como isso está acontecendo, para quem está acontecendo e por que não está acontecendo. Eu acho que essa casa tem essa responsabilidade. Eu não sou criador desse mecanismo, já existem outras casas legislativas, já existem outras esferas, até na Assembleia Legislativa já existe, dos secretários de Estado também prestarem contas das suas ações aos deputados. Por que não, como em outras câmaras, a Câmara de Bertioga também ser esse berço, para que em audiência pública secretários municipais possam vir aqui em plenário e prestar conta. Até hoje, eu quero entender por que nós vamos gastar 6 milhões de reais em comunicação na Secretaria de Governo e não podemos gastar aí 12 milhões de reais, como a gente tinha ideia de colocar no orçamento, para se gastar 1 milhão de reais por mês nesse município, para a contratação de médicos e se acabar, estancar os problemas de médicos nos postos de saúde. Já está tudo pronto, nós vamos contratar. Não está nada pronto, não está nada resolvido. Precisamos de recursos. A casa quer se colocar à disposição para que tenha, mas nós queremos que o munícipe seja atendido nas suas demandas e não deixar de cobrar aqui. Nós somos políticos, interagimos de maneira unida e o executivo tem que entender que ele não vai caminhar sozinho para onde ele quer chegar. Se ele soltar a mão dessa casa, se ele deixar na estrada esses vereadores, vai se complicar lá na frente. Essa casa é a casa que dá o respaldo legal para que o executivo tenha um direcionamento. Não deixe, e aqui eu quero dizer diretamente ao prefeito, não deixe
de prestigiar os vereadores da Casa de Leis. Não deixe de prestigiar a maioria dos vereadores que aqui estiveram com o senhor nas urnas, nas ruas, combatendo, levando a sua proposta e apontando que a continuidade do seu governo seria favorável. Não nos desaponte. Não deixe que os seus secretários municipais o façam sob a ótica e a ordem de ninguém. Aqui ninguém pode ser maior que o município de Bertioga. Interesse político nenhum deve vencer isso. O secretário de governo que me desculpe, está na hora de ampliar o diálogo com essa casa e deixar o projeto político de lado. Porque se não fizer e souber fazer, vai ter prestígio na hora correta. Agora, se posicionar como tal, muito bem ao lado do prefeito na fotografia, sozinho, quando quiser subir no palanque, só vai ter puxa-saco para o seu lado. Aqueles que você conseguiu nomear com as leis que nós aprovamos aqui. Mas não vai ter aqueles que são detentores da vontade do povo. Aqui está os 9 vereadores que as urnas consagraram. Aqui está a totalidade dos votos de representatividade da população, que não pode passar por uma vergonha de não ser convidado para a pavimentação de uma rua onde tem uma batalha do vereador. Eu, por 4, 5 vezes aqui durante 4 anos, que essa obra aqui levou mais de 10 anos para ficar pronta, vereador Carlos, vim aqui, reivindiquei, apontei, fui lá, corri atrás, fui em cima. Mas não posso reclamar, não fui citado em nenhum momento com uma ação nossa com relação a nenhum prédio ou nenhuma coisa que a gente tenha feito. Recursos que lá estão hoje, na Unimed, foram providas também de emendas parlamentares impositivas desse vereador e também foram providas de emendas parlamentares de deputados que nos prestigiaram, mas também não são citados, porque não é interessante. Só existe um Deus aqui, o deputado Marco Bertaioli, e eu digo a vocês aqui, deixei de votar nele, não o apoiei, justamente por causa dessa paixão enfurecida do governo com relação a ele. Não posso dizer que ele é um mau deputado, ele não tem o prestígio, nós temos até o título de cidadão bertioguense para ele, mas infelizmente é o título do cara que perdeu o diálogo conosco porque o executivo não queria. É isso que a gente tem que entender. O que está acontecendo é um desarranjo político tremendo que nós estamos empurrando todo dia com a barriga, mas uma hora dói. Uma hora dói. Presidente, eu digo aqui, todos os vereadores têm essa angústia aqui, todos os vereadores estão com esse problema aqui, e eu não vejo que o prefeito deva tocar o executivo através de uma secretaria de governo como está tocando. Infelizmente eu falo isso, porque é um dos únicos secretários que ainda é de Bertioga e que faz o que faz. Tem o poder que tem, mas deixa de executar em favor de ajudar essa casa, de ajudar a população, e faz porque tem interesse político. Não conte com o meu apoio em nenhuma posição. Se o prefeito colocar a mão em cima dele, ele é o cara certo que eu sei que eu não vou apoiar. Por quê? Porque eu conheço e sou temerário do que pode fazer no autogoverno. Não é à toa de que quando eu fui vice-prefeito e secretário municipal, não durou nem um ano lá, porque não tem trâmite político. É pequeno, é mesquinho e se julga o maioral. Não tem um voto e não sabe fazer política e não tem uma secretaria na mão que de verdade faça o fim. O que nós queremos ver é resultado e não imbróglio. Então comigo não vai funcionar. Quem pensa que vai esperar que o prefeito escolha e eu vou prestigiar, pode esquecer. Ou eu ponho o nosso time em campo ou vou procurar outro abrigo. Porque o que ele pensa na cabeça dele como secretário de governo que vai ser prestigiado do meu trato não terá. Porque uma vez traído, maltratado, eu não sou besta e não vou dar as costas. Como político eu falo isso, né? E alerta a população, se já está difícil olhar para o governo atual, as turbulências que ele nos oferece, oxalá que o cara que está lá induzindo que isso não aconteça. Então nós temos que se livrar disso. E se livrar disso é falando nessa casa, presidente. E o senhor me perdoe pelo alongamento, mas era necessário, porque não foi a mim, porque eu já aprendi a me esquivar disso, mas desprestigiar essa casa, desprestigiar o presidente dessa casa é desprestigiar a todos nós. Então, as minhas palavras que eu coloco aqui a Vossa Excelência é que essa mesa determine tão logo a instalação dessa comissão de vereadores e que nós possamos destrinchar. E tem aí, e ter cronogramas de datas de realizações delas, porque o cheque em branco é bonito. Vamos lá, vamos fazer, Bertioga precisa. Mas quando nasce o buraco lá na rua, quando o asfalto entraquela tudo, é nós que o povo chama. E aí a resposta é problema de chuva. Eu não vi que a chuva deixou de fazer 50 centímetros de rebaixamento, colocar um subsolo na Pastor de Jalma da Silva Promim. Então o problema não é aquele, o problema era técnico. Vamos dizer, a chuva pode até atrapalhar a casquinha, mas a gente tem que garantir
qualidade que está na planilha. Se é esse o interesse de Vossa Excelência, esse é o interesse do povo, é o meu interesse. Eu quero ir para cima disso. Agora, com relação à política, presidente, se o presidente quiser me chamar, ele me chama. Se ele quiser falar meu nome, ele me fala. Não vou morrer por isso. Não cheguei aqui por nenhum mérito dele. Tenho certeza que ele não votou em mim. Eu votei nele, prestigiei a reeleição dele, porque entendi que naquele momento era melhor. Mas eu digo a você, nada contra o prefeito, mas quem está em volta dele tem que hoje realmente entender. Tira o pé, porque você vai se machucar. Muito obrigado pela atenção, presidente. Gostaria de convocar o senhor Carlos Cianelli para assumir a presidência. Obrigado, Macário. Obrigado, vereador Eduardo Pereira. Realmente o cara já acho que mandava a prefeitura, tentou vir mandar nessa casa também. Ainda bem que nós tivemos consciência, tivemos o pé no chão e mostramos que realmente aqui a gente sabe fazer política, a gente realmente tem voto e a gente trabalha pelo bem da população e não pelos nossos interesses próprios. Nada mais a tratar, está encerrada essa presente sessão. Lembramos os vereadores para aguardar um minutinho, nós temos uma outra sessão em seguida, mas só para ler a emenda.